Você sabe para que servem os chifres dos animais? Os chifres e galhadas dos animais têm várias funções e podem variar dependendo da espécie. Muitos animais usam seus chifres ou galhadas como armas em competições durante a época de acasalamento. Os machos frequentemente lutam entre si para determinar quem será o parceiro reprodutor dominante. Em algumas espécies, são usados para se defender contra predadores. Eles podem ser usados para empurrar ou atacar predadores potenciais, tornando o animal menos vulnerável a ataques. Em espécies sociais, como cervos e antílopes, os chifres e galhadas são usados para estabelecer a hierarquia social dentro do grupo. Os animais com chifres maiores ocupam posições mais altas na hierarquia e têm acesso privilegiado a recursos e parceiros. E em algumas espécies, os chifres e galhadas podem ajudar no resfriamento do animal, agindo como dissipadores de calor. Eles têm um suprimento rico em vasos sanguíneos, o que pode ajudar a regular a temperatura corporal. Existem diversos tipos de formas de chifres nos animais: grossos, largos, enrolados, em espiral, entre outros. Muflão. Pertence à família dos caprinos. Vive em regiões montanhosas da Europa e se destaca pelos seus grandes chifres, dos quais se enrolam nas extremidades da cabeça formando um semicírculo. Quanto mais velho o animal é, maior os chifres, máximo de 80 a 90 centímetros. As fêmeas também podem ter chifres pequenos, máximo de 18 centímetros. Capra falconeri. É uma espécie de cabra selvagem de origem paquistanesa, está entre os animais com chifres enrolados mais lindos do mundo. Seus chifres podem medir até 1,5 metros e formam curvas bem alongadas. Veados. Os veados são caracterizados pelos grandes cornos que os machos apresentam, formados de material ósseo, por isso é possível classificá-los como chifres. Esses cornos mudam todos os anos, em um processo conhecido como regeneração óssea. Permitem que os machos briguem pelas fêmeas, além de estabelecerem sua posição entre eles. Besouro rinoceronte. Considerando o tamanho do animal em relação ao tamanho dos chifres, o besouro rinoceronte se destaca. Este besouro tem chifres que podem exceder o tamanho do próprio corpo, chegando a mais de 17 centímetros de comprimento. Conhecidos por seus chifres impressionantes, que são usados principalmente para competições entre machos durante o acasalamento e para cavar. Búfalo africano. Tem chifres largos e curvos que podem parecer impressionantes em relação ao tamanho do corpo. Os chifres são enormes, atingindo até 1,6 metros seguindo a curva exterior e mais 90 centímetros na horizontal em grandes machos, e ampliando-se formando um escudo pesado na testa. Os chifres de búfalos da savana fêmea são mais curtos e mais finos do que nos machos, com o escudo incompleto ou ausente. Texas Longhorn. É uma raça americana de gado de corte, caracterizada por seus chifres longos, que podem abranger mais de 2,4 metros, de ponta a ponta. Ele deriva do gado trazido da Península Ibérica para as Américas pelos conquistadores espanhóis desde a segunda viagem de Cristóvão Colombo até cerca de 1512. É considerado parte do patrimônio cultural do Texas. Ibex. Diferentes espécies de ibex, como o ibex dos Alpes, têm galhadas impressionantes, especialmente nos machos adultos. É uma espécie de mamífero bovídeo caprino, em estado selvagem na Europa. Habita as regiões montanhosas dos Alpes, em zonas de vegetação esparsa. Os machos do ibex dos Alpes atingem cerca de 1 metro de altura e 100 kg de peso e apresentam cornos longos e encurvados que podem medir até 1 metro. Caribu. Os caribus, também conhecidos como renas, têm galhadas que podem ser grandes e ramificadas, especialmente nos machos adultos durante a época de acasalamento. Seus chifres podem ter 44 pontos e crescer até 1,4 metros de comprimento nos machos. Oryx. Espécies como o gesbon têm galhadas longas e retas que podem ser impressionantes em termos de comprimento. Os chifres, com 76 a 81 centímetros de comprimento, são quase retos e se curvam ligeiramente para trás. Alces. Os alces têm galhadas, chamadas de pás, que podem ser enormes em termos de massa e tamanho. Distingue-se dos restantes membros da família pelo tipo particular de galhadas, geralmente presentes apenas nos machos, têm seção cilíndrica e formato de taça e podem atingir 1,60 metros de amplitude.
Cervo canadense. Esta espécie de cervo tem galhadas imponentes que podem ser muito grandes e ramificadas. Os machos possuem uma grande e imponente galhada, que cresce anualmente e pode chegar a ter mais de 1 metro de comprimento. Esses galhos são usados para atrair fêmeas e lutar contra outros machos durante a época de acasalamento. Impala. Embora não tão grandes quanto algumas das outras nesta lista, os impalas têm galhadas longas e curvas que podem ser impressionantes em relação ao tamanho do animal. A espécie tem dimorfismo sexual, sendo a cabeça do macho ornamentada por chifres elegantes, que podem atingir 1 metro de comprimento e se desenvolvem em forma de lira. Rinoceronte branco. Tem uma única estrutura chamada corno, que pode ser impressionante em termos de tamanho e comprimento. As orelhas de tamanho médio são algo pontiagudas. Os chifres dispõem-se sobre o focinho na região nasal. O primeiro chifre pode chegar a medir 1,5 metros, embora normalmente não ultrapasse 1 metro. O segundo chifre menor, em geral, não ultrapassa os 10 centímetros e situa-se atrás do primeiro chifre. Se gostou deste vídeo, nos dê aquele like, se inscreve no canal e compartilha. Obrigado.